Muito bom dia a todos. Damos início agora aos nossos estudos no capítulo 8 do livro do Halliday, né? Nosso livro-texto. E esse capítulo agora ele vai falar sobre energia potencial e conservação de energia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a energia potencial e vamos associar a energia potencial com o trabalho. Bom, a energia potencial, o livro do Halliday acabou usando como variável, né, o ΔU, ok? Então, vamos lembrar o seguinte, que o trabalho da força elástica ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial elástica. Ou seja, se eu quero calcular o trabalho da força elástica, eu vou ter o trabalho, a energia potencial elástica final, menos a energia potencial elástica inicial. Usando esse sinal negativo aqui na propriedade distributiva, eu acabo ficando que a energia potencial elástica inicial menos a energia potencial elástica final, conforme já vimos no capítulo anterior. No capítulo anterior, também fizemos algo semelhante com a força gravitacional. Então, nós temos aqui o trabalho da força gravitacional como sendo menos a variação da energia potencial gravitacional, que acaba ficando com a energia potencial gravitacional inicial menos a energia gravitacional inicial. Então, por exemplo, vamos supor um objeto que saiu daqui e foi para lá. Então, a energia potencial inicial dentro dessa altura aqui, ela vai ser zero, certo? Já que ela está no solo. E aqui nós vamos ter uma energia potencial gravitacional que vai ser m vezes g vezes h. Dessa forma, o trabalho da força gravitacional vai ser menos mgh. Bom, só estou fazendo isso para a gente frisar que, quando a gente analisa a subida de um objeto, o trabalho da força gravitacional vai ser negativo. Tá? Então, só para dizer que isso aqui está coerente com aquilo que nós já sabíamos nos nossos estudos prévios, ok? Bom, aí nós temos forças conservativas e forças dissipativas. E aí nós vamos precisar fazer algumas considerações sobre esses sistemas. Então vamos lá. Primeiro, o sistema é formado por dois ou mais objetos. Então, por exemplo, no sistema massa-mola, nós temos a massa, o bloco, enfim, aquele objeto que vai estar conectado à mola e a mola propriamente dita. No sistema gravitacional, nós vamos ter a massa que vai ser levada para cima ou para baixo e a Terra, que é o outro objeto que vai fazer a força gravitacional sobre essa massa em questão. Uma força atua entre o objeto do sistema, que se comporta como uma partícula, e o resto do sistema. Então, eu estou supondo uma força, tá, que vai atuar no objeto do sistema. Então, no caso lá do meu bloco que está associado, que está ligado à mola, ou do meu objeto que eu estou levando ele para cima ou para baixo, que eu vou deixar cair, ou eu, enfim, vou suspender ele, né? E aí o que acontece? Quando a configuração do sistema varia, a força realiza trabalhos sobre o objeto, transferindo energia entre a energia cinética do objeto e alguma outra forma de energia. Então, por exemplo, se eu soltar o meu objeto aqui, tá? O que vai acontecer? Esse objeto ele vai ter uma energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética, porque na descida ele vai ganhar velocidade. Se eu penso no sistema massa-mola, certo? Quando eu pego esse objeto que está lá na mola e trago ele para mais perto da mola, comprimo ele, eu transformei isso numa energia potencial, que em algum momento, quando eu soltar, ele vai se transformar em energia cinética, certo? 4. Quando a mudança de configuração se inverte, a força inverte o sentido de transferência de energia, realizando um trabalho no processo inverso. Então, por exemplo, peguei o meu objeto que estava aqui no solo, eu peguei o meu objeto que estava aqui e trouxe até aqui em cima. A partir do momento que eu parei de fazer força, o que vai acontecer? A própria força gravitacional traz esse objeto aqui para baixo. Mesma coisa com a mola, né? Então, por exemplo, se aqui está a mola, eu comprimi a mola e estou segurando ela. Parei de fazer força para comprimir a mola, a própria força elástica vai trazer o meu objeto para cá, ok? E a conclusão que a gente chega é que se o trabalho 1, aquele que eu estou fazendo através de uma força externa,
for igual ao trabalho 2, só que com sinal negativo na frente, que nesse caso é o trabalho da força elástica sobre o objeto ou da força gravitacional sobre o objeto, a gente pode afirmar que essas forças são conservativas. E sendo força elástica ou força gravitacional, a gente vai perceber o quê? Que o trabalho da força elástica faz variar a energia cinética. Em algum momento, a energia cinética faz também o processo inverso. Então, eu consigo transformar energia da força elástica em energia cinética e energia cinética em energia da força elástica. A energia da força gravitacional em energia cinética e a energia cinética em energia da força gravitacional, ok? Sempre que eu trabalho com forças conservativas, eu vou ter a independência da trajetória. Como assim? O trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer processo fechado é nulo. Então, se a minha partícula está aqui, eu levo ela lá para baixo, trago aqui para cima de novo, o trabalho total realizado por essa força conservativa é zero. Pensa que, por exemplo, o trabalho da força gravitacional daqui para cá vai ser um valor positivo, o trabalho da força gravitacional daqui para cá vai ser algo negativo, de modo que quando eu somar esse com esse, eu vou ter um trabalho zero. Tá? Então, se eu estou num processo fechado, vou e volto ao mesmo ponto, o trabalho total realizado por uma força conservativa é zero. E segundo, o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. O que isso me ajuda? Olha só, se eu tenho aqui o ponto A, que é exatamente igual a esse ponto A desse tobogã, se eu tenho aqui o ponto B, que é exatamente igual a esse ponto B aqui final do tobogã, ou seja, eles estão submetidos a uma mesma diferença de altura aqui, ao mesmo delta y, aqui e aqui, tá? Independente se eu considerar isso aqui como sendo uma reta ou esse tobogã aqui cheio de ondulações, o trabalho realizado pela trajetória 1 vai ser exatamente igual ao trabalho realizado pela trajetória 2. Isso facilita a minha vida porque, por exemplo, até agora a gente já sabia trabalhar com plano inclinado. Agora, trabalhar com toda essa ondulação aqui, já parou para pensar qual seria uma função matemática que me permitiria chegar a essa conclusão? Não seria algo simples, certo? Então, eu posso fazer com que essa situação seja similar a essa e calcular da maneira com que eu estou acostumado a calcular sem o menor problema, ok? E como é que eu faço o cálculo da energia potencial? Nós já vimos que para calcular o trabalho, eu tenho como sendo uma integral entre dois pontos de uma f de x dx. Mas o meu trabalho da energia potencial é igual à variação da energia potencial com sinal negativo. Então, a minha variação da energia potencial vai ser menos a integral de x1 até x2 de f de x dx. Tá? Vamos aplicar isso na energia potencial gravitacional. Então, aqui está a minha função que eu acabei de te apresentar, só que agora a minha f de x é a energia potencial, a força gravitacional, né? Menos mg, tá? Então, o ΔU vai ficar, mg é constante, jogo aqui para fora, menos com menos fica positivo. Então, eu vou ter a integral de y inicial até o y final dy. Como eu tenho apenas dy, a integral de dy é só y, aplicado entre y inicial e y final. Ou seja, a variação da minha energia potencial gravitacional, ela vai ser igual a mg, y final, menos y inicial, conforme nós já havíamos colocado isso lá nas partes iniciais dessa aula de hoje, né? E como é que eu posso concluir, então? Eu posso concluir que a minha energia potencial gravitacional ela está associada à sua altura, ou seja, quanto maior a altura que eu me encontro em relação a um determinado referencial, maior a energia potencial associada a ele. E da mesma forma, eu posso fazer isso com a energia potencial elástica, né? Só que a energia potencial elástica vai acabando ficar aqui um x dx.
A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, de xi até xf. E aí eu consigo concluir da mesma maneira que a minha energia potencial elástica depende da posição x, da minha mola, e essa energia potencial elástica vai ser o quê? 1/2 de kx ao quadrado. Perfeito? Bom, agora vamos lá pensar na questão 8.01 que o Halliday nos mostra, tá? Então ele está dizendo que trajetórias equivalentes para calcular o trabalho sobre um queijo gorduroso. Essa ideia do queijo gorduroso é simplesmente para que ele vá não ter atrito ao longo do sistema. Então ele diz o seguinte, a figura 8.5a está aqui, mostra um pedaço de 2 kg de queijo, então eu tenho uma massa de 2 kg, certo? Que desliza por uma rampa sem atrito, do ponto A ao ponto B. Então essa é a trajetória original que a peça de queijo vai fazer. O queijo percorre uma distância total de 2 metros, então na horizontal é 2 metros, e na vertical é de 0,8 metros. Aí ele pede qual o trabalho realizado sobre o queijo pela força gravitacional. Bom, então a gente já sabe que o trabalho de qualquer força vai ser a força em questão vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o trabalho da força gravitacional, que vai ser m vezes g vezes os 2 metros, mas agora, para onde que é a minha força gravitacional nesse movimento horizontal? A minha força gravitacional está para cá. Então, quanto é que vai valer o cosseno aqui de 0 graus? O cosseno de 0 graus é 0. Então, isso aqui não vai realizar trabalho no movimento horizontal, conforme nós já havíamos visto anteriormente. Mas eu tenho esse movimento vertical, então vai ficar o quê? M vezes G vezes 0,8 vezes o cosseno de qual ângulo? Bom, então aqui na vertical, a minha força gravitacional tem o mesmo sentido da força do deslocamento. Então aqui eu tenho cosseno de 0 graus. Perdão, aqui é cosseno de 90 graus, tá? Por isso aqui dá 0 aqui, perdão. Ok? Então aqui eu tenho cosseno de 90 graus. Ok? E aí, dessa forma, quando eu vou calcular o meu trabalho da força gravitacional, eu vou ter a massa vezes a aceleração gravitacional vezes o 0,80 vezes 1. E aí, quando você vai lá na sua calculadora e multiplica isso, 2 vezes 9,8 vezes 0,8, você vai encontrar aproximadamente, né, 15,7 joules. Ok? Então, por mais que eu tenha toda essa trajetória aqui de maneira diferente e que seria muito complicado achar uma função dessas, como a minha força é conservativa, eu posso simplesmente supor duas trajetórias retas entre o ponto de partida e o ponto de chegada, mas eles precisam ser exatamente os mesmos, né, se localizarem nas mesmas alturas e pontos para poder calcular esse trabalho da força conservativa. O 8.02 ele está querendo que você faça o seguinte. Este exemplo ilustra um ponto importante, a escolha da configuração de referência, então ponto referencial, né, tá, para minha energia potencial. Mas ele deve ser mantida durante toda a resolução do problema. Tá? Então ele está falando que uma preguiça que pesa 2 kg está pendurada 5 metros acima do solo. Então, em relação ao solo, tá, a minha preguiça está 5 metros acima dele. Aí ele pede qual a energia potencial do sistema preguiça-terra se tomarmos como ponto de referência o y igual a 0. Então, se eu tomar como ponto de referência o meu y igual a 0, a energia potencial que depende do y, ela vai ser m vezes g vezes o y. Então, eu vou ter a massa da preguiça são 2 kg, a aceleração gravitacional 9,8, e para esse referencial aqui, a preguiça está 5 metros acima dele.
E aí, então, eu tenho aqui uma energia potencial de 98 joules. Já no item B, ele quer que agora o meu referencial está no piso de uma varanda que está 3 metros acima do solo. Piso de uma varanda 3 metros acima do solo. Então agora, como é que vai ficar a minha energia potencial? A equação é a mesma, massa não mudou, 9,8, só que em relação a esse meu zero, a preguiça está 2 metros acima. E aí, se eu faço isso aqui, eu vou encontrar 39,2 joules. Na letra C, na terceira, né? Ele quer que o meu referencial seja o galho onde está a preguiça. Então, aqui é o meu referencial agora, tá? Então, na letra C, a energia potencial nesse sistema vai ser 2 vezes 9,8 vezes 0, que nesse caso ele não tem nenhuma energia referencial potencial associada. E na última, né? O que eu tenho? Ele quer que seja considerado como referencial 1 metro acima do meu galho. Então aqui a energia potencial agora vai ser 2 vezes 9,8 vezes, em relação a esse referencial, a preguiça está 1 metro abaixo. Então, em relação a esse referencial, tá? Eu vou ter como energia menos 19,6 joules, ok? Então, perceba que a ideia aqui é você associar sempre um referencial para cada potencial de energia. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.